A semelhança dessa situação, dessa terceira, última, que o cara enrola a batata frita para escapar da alienação dele, com a alienação da loucura, na medida em que a forma dada mais acima é autêntica, ou seja, em que nela o sujeito é mais falado do que fala, se lembra do caso Emídio, ressalta evidentemente da exigência de uma fala verdadeira. Por quê? Porque nessa, eu, na verdade, não sabia, pensando bem, que de fala verdadeira aí? Se essa consequência que leva ao limite os paradoxos constitutivos de nossa formulação atual, aqueles 3 paradoxos que ele fez, fosse voltada contra o próprio bom senso da perspectiva psicanalítica, então, a perspectiva psicanalítica, a perspectiva da geometria, você tem a perspectiva, né? Tem um bom senso. Conferiríamos a essa objeção toda a sua pertinência, mas para nos vermos confirmados por ela. E isso aí ele pega 2 padrinhos, que é o Pascal, que fala, olha só, vamos fazer de conta que a gente acredita nesse papo de Deus, porque senão a gente vai para a forca. E o outro é o Hegel. Aí eu mostro um pouco do Hegel. O Hegel é muito vasto. Eu peguei os pontos principais do Hegel, sobretudo onde ele fala na filosofia do crânio. Agora, o Lacan, você não tem como não passar pelo Hegel lendo Lacan. Não tem como. Então pega o professor e vai estudar pelo menos a fenomenologia do espírito. Por quê? Porque entre as 6 etapas, tem a primeira, a segunda, aí vem da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, você vai ter exatamente o problema da dialética senhor-escravo e o pau comendo ali. E é dali que o Lacan vai tirar isso. Então você tem que saber como é que desembrulha aquilo. E é dali que ele vai tirar isso. Então pega um professor que pague um professor de filosofia que saiba Hegel. Agora, vocês têm que saber, porque vocês dizem para mim assim, lá, Werther, ela psicanálise, que ótimo. Os 2 primeiros, segundos, terceiros capítulos, se você não souber Hegel, como é que você atravessa ele? Mas, se você não souber os soi-disant pré-socráticos, que o Lacan chama de pré-socrático, na verdade não são pré-socráticos, porque o próprio Lacan diz que toda realidade se funda num determinado momento, e esses caras se fundaram num outro momento, é um momento anterior a Sócrates, mas não tem nada com Sócrates, é um momento trágico da Grécia. Se você não souber essa Grécia, se você não souber essa relação de tensão da Grécia dessa ocasião, e se você não souber Hegel, me diz como é que você vai atravessar os primeiros capítulos do Anver? Aí o camarada vai e oferece a aula dos 4 discursos em psicanálise. Tem um que chegou a botar até o do capitalista, que é o 5º, que o Lacan só vai inventar lá depois. Bom, então me explica. Eu conheci marxistas, muitos, jamais leram o Capital. Agora, o pessoal que é capitalista, todinho lê o Capital. E o Capital diz assim, você pega o dinheiro, bota o dinheiro no banco, o dinheiro dá a roda, faz a volta, faz assim, é assim que faz a mais-valia. O que seria do Capital, no máximo? Assim? O que seria do Marx? Ele é manifesta. Mas o que você vai fazer com o manifesto? Briga na rua. O que você tem que entender é essa tensão senhor-escravo, e por isso que o Hegel falou, depois de mim a filosofia é outra. Tem que passar pelo Hegel. Tem que entender essa tensão senhor-escravo, o senhor
servo, na França tinha o servo, e eles se odiavam, porque um era detentor do saber e o outro era detentor da terra, do dinheiro, do poder. Se odiavam, mas um dependia do outro. E é essa tensão, e ao mesmo tempo tem a extração da mais-valia. E o Lacan vai fazer os 4 discursos usando essas posições. E depois o Lacan vai dar uma volta e mostra o discurso do capitalista, que simplesmente é o senhor, é o discurso do senhor cruzando, sem fazer laço social, porque o que o senhor quer é fazer mais-valia, o resto para ele que se dane. E aí o Thomas Piketty é quem vai consertar, fala, não, peraí, não tem como fazer mais-valia sem passar por uma intermediação. Então, ele é uma espécie de Lacan do Marx. Mas você tem que ler o Capital. Se você diz que é marxista aí. Mas não, o que eu vejo as pessoas falando de mais-valia, de não sei o quê, de exploração do homem pelo homem na internet, papapá, ppp. Eu vejo os analistas saindo da posição de analista. O analista, ele é objeto, ele é coisa, ele trabalha entre o real e o simbólico, ele faz ato analítico. Quando ele está lá fazendo uma parte de plateia, entre o real e o imaginário, é só de plateia. Mas ele vai e faz corporação de ofício, como se ele fosse trabalhador de saúde mental. Não tem nada de mais ele ser trabalhador de saúde mental, ou ecologista, ou seja lá o que for. Mas não usando a posição de analista. Na posição de analista não tem como. Mas por que é isso? Por ignorância. Se soubesse mesmo, não falava um negócio desse. O texto está bem escrito, tá, mas se fosse para assinar sobre, eu sou psicólogo e concordo com isso, quer dizer, eu sou um profissional, eu faço parte de uma corporação de ofício. Eu sou um trabalhador de saúde mental, eu faço parte de uma corporação, mas nós não fazemos isso. Nós somos, existe a solidão do analista, o analista ele ocupa um lugar solitário. Então, é muito difícil isso aí. Depois dizem que a culpa é os lacanianos ensinam errado. Não, os lacanianos não. Vamos lá, alto lá. Tem que ver quem é o lacaniano que se ofereceu para ensinar os 4 discursos, mas ele não sabe Hegel, ele não sabe os pensadores trágicos, nem para começar então o jogo. Mas ele já quer dar até o discurso do capitalista que nem foi dado no seminário 17, foi dado numa outra coisa que eu nem vou dizer, porque senão vocês já vão correndo para lá e copiam. Teve um outro dia que botou assim bonito, né? É chique a fórmula, porque cruzada, né? É uma cruzada porque não faz laço social. O capitalista não faz laço social. Mas até a gente chegar lá, ainda vai ter muita venda de empresa, ainda vai ter muita briga, ainda vai ter muita história. O capitalismo, ele é um modo de produção, ele caminha. Ele não é uma coisa que você vai evitar ou vai deixar de existir, não, ele faz parte. Acabou o modo de produção escravocrata feudal, entrou o capitalista. A gente está atravessando o capitalista. E ele é longo. E ele passa por tudo, capitalista, oligopolista, capitalista, aí você tem os trouxas, aí você tem isso, você tem aquilo. Não é assim. Mas então eu vou para a rua acabar com o capitalismo, você não vai, que nem você resolver assim, eu vou acabar com, não vai mais ter trovão na natureza. Não é assim, já está no modo de produção. Então isso é por ignorância. Tem que ler, tá? Então eu tive que passar pelo Hegel, para vocês saberem quem é. Não tem como explicar Hegel para vocês, porque o objetivo aqui do Lacan não é esse, ele só está dizendo que ele está usando esses 2 padrinhos para justificar que tem uma objeção sim com relação à fala verdadeira. Esse é o capítulo, é o parágrafo 78. O Pascal, vocês vão retomar no Pi mais tarde, se quiser. Agora, eu falei um pouco dele também, mas também não dá para falar de Pascal direto. Então, cada vez que o Lacan fizer remissão a um autor, eu tenho que fazer. Mas o Hegel tinha que fazer, já passei por Hegel várias vezes, dizendo isso é do Hegel, isso é do Hegel, isso é do Hegel. Então, tem Hegel demais, até no Freud tem Hegel. Hegel era o homem da época, é o pensador da época. E mudou a filosofia a partir dele, não tem como.
Ah, eu sou marxista, não gosto do Hegel. Bom, você não gosta do Hegel, mas tem que saber o Hegel. Entendeu? Eu adoro mecânica quântica, eu adoro mecânica quântica, acho o máximo a mecânica quântica, ótimo. Mas eu tenho que saber Einstein, não é? Não é assim, não, eu vou pular essa parte da cosmologia, eu vou ignorar o Einstein e vou direto para a mecânica quântica. Não é assim, não. É a cosmologia. Não é assim, não. A gente não pode escapar assim, eu não gosto. Não é uma escolha. Se a gente está estudando, tem que estudar sério, tá? Então eu tive que voltar aqui. E agora eu vou ter que voltar indo devagar as coisas que ele está falando, porque o que ele está falando, tudo tem a ver com tudo de novo, mastigadinho até chegar onde puder. Tá bom? Eu no IBRAPSE me impressionava os freudo-marxistas. Freudo-marxistas. Não sei se vocês leram O Capital algum dia. Tinha um tal de Castoriadis que eles adoravam, falavam Castoriadis. Um dia, quando eu consegui aquele tal livro da Claire Parny, um dos livros do lixo era o Castoriadis. Peguei o Castoriadis. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, eu caí desmaiada. O camarada pegava os écrits do Lacan e fazia uma verdadeira chacina com os écrits do Lacan. Este é o Freud marxista, muito respeitado. Mas ele não entendeu nada, nada, nada do que ele estava dizendo dos écrits do Lacan. Então, como é que eu posso seguir um ser desses? Assim não dá. O pior tem teses e uma porção de porcarias em cima das ideias desse cidadão. É aí que está a história. A gente tem que tomar cuidado, hein? Muito cuidado. É sério isso. Eu estou fazendo esse trabalho para vocês que trabalham com o Lacan.